Boa noite, irmãos. Novamente, estamos aqui para aprendermos juntos da Palavra de Deus. Hoje vamos dar sequência ao capítulo 4 de Efésios. Iremos dos versículos 17 ao versículo 25 hoje. Nosso tema será uma nova mentalidade em Cristo, onde nós vamos ver que Cristo muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda os nossos pensamentos, as nossas prioridades. E nós clamamos ao Senhor que nos dê esclarecimento da sua palavra e Ele fale aos nossos corações nesta noite. Apenas relembrando o que nós já vimos na semana anterior, caso algum dos irmãos que não esteve aqui semana passada não tenha visto, nós vimos a partir do capítulo 4, versículos 7 até o 16, onde o texto ele nos fala que os dons do Senhor nos são concedidos graciosamente por Deus, não é algo nosso, não é um talento meu nem seu, mas o Senhor dá a quem Ele quer, da forma com que Ele quer, com a intensidade que Ele quer. O texto também nos fala que Cristo triunfou sobre as forças do mal e concedeu dons ao seu povo. Ali fala de dons especificamente voltados para uma liderança, fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Que estes dons eles também têm como propósito o crescimento da igreja, né? Que são dons que vão trazer então esta dinâmica para o crescimento, para que a igreja seja bem ajustada, consolidada por toda a junta, para que nós cresçamos em Cristo, né? Então é para isso que servem os dons, não é para a vaidade de ninguém, não é para ninguém se vangloriar disso, mas os dons dados à igreja, ali especificamente falando de dons de liderança, mas obviamente juntamente com todos os outros, existe então esses líderes com a responsabilidade de trazer o conhecimento à igreja para que essas pessoas desenvolvam os seus dons e para que o corpo de Cristo cresça, né? Cresça bem consolidado. Como nós vamos falar de uma nova mentalidade em Cristo, eu trouxe uma ilustração um pouco musical aqui hoje. Obviamente que eu não vou cantar, nem esperem que eu faça isso um dia, porque eu não sou um bom cantor. Mas se nós formos pegar o retrato da mentalidade mundana, eu peguei uma música, e é muito fácil de você achar uma música que retrata a mentalidade mundana. Obviamente que algumas são extremamente censuráveis e nós não traríamos aqui para a igreja, obviamente, mas nós trouxemos uma aqui que ilustra bastante a mentalidade do ser humano, a mentalidade do mundo. Já é uma música antiga, né? Eu conheço mais músicas antigas porque as músicas de hoje em dia eu sou meio alienado, eu praticamente não escuto rádio, né? Músicas de hoje, músicas contemporâneas eu não escuto, mas as músicas que eu ouço por aí, com os rádios altos que as pessoas andam por aí, são daqui para pior, né? A música diz o seguinte: hoje eu encontrei uma pessoa que eu procuro. Daí a mulher fala, jura? Ele fala, eu juro. Aí ele continua falando, uma pessoa que eu quisesse comigo 25 horas por dia. Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar. E essa pessoa, princesa, e a pessoa está pensando que é ela, né? Ele fala, essa pessoa sou eu. Né? Ele fala, eu te amo, eu me adoro, eu não consigo te ver sem mim. Essa é a mentalidade egocêntrica do ser humano. De alguém que ama porque se adora. Eu te amo porque você tem algo a me oferecer e eu te amo porque eu me adoro, porque você pode suprir aquilo que eu quero. Então aquele amor que você sempre está procurando em alguém algo, ao invés de você procurar dar algo a alguém, você procura receber. Aquela pessoa que é conveniente para você amar aquela pessoa, por vários motivos, pela questão financeira, pela questão da pessoa ter uma aparência legal, pela influência que aquela pessoa tem, né? Então essa é a mentalidade egocêntrica do ser humano, de você fazer as coisas porque você se ama demais, naturalmente você se ama demais. Essa é a mentalidade do ser humano, de você se amar, de você sempre querer algo para você. Você só pensa em você. Naturalmente nós pensamos em nós mesmos, né? Se nós não formos transformados pelo Senhor, nosso pensamento sempre vai ser em nós mesmos. É o pensamento egocêntrico, só em mim, para mim, meu. Né? O que eu vou ganhar com isso? Qual é a minha vantagem? Essa mentalidade mundana. E nós vamos ver então como o Senhor nos fala desta nova mentalidade em Cristo.
Vamos começar vendo ali Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos ler os versículos 17 ao 19, por enquanto. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se vocês forem perceber, versículos 17 ao 19, ele vai refletir muito a questão de Romanos capítulo 1. Se nós formos ler Romanos capítulo 1, nós vamos ver lá a partir do versículo 17, que o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho, mas que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí, então, ele vai começar a falar da condição do ser humano. Ele vai começar a falar como uma pessoa se encontra diante de Deus. E aí, então, nós pegamos lá o texto de Romanos, capítulo 1, só para eu ilustrar aqui para os irmãos, fazemos esta comparação. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos vai falar o seguinte: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí o versículo 21 vai dizer o seguinte: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O versículo 24 vai falar: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículos 26 e 28. Percebam que são muito parecidos esses versículos. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, quando a pessoa está se distanciando de Deus, Deus a entrega aos seus próprios raciocínios. O texto aqui mesmo fala que alguns, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então as pessoas, elas têm uma mentalidade corrompida por causa do pecado. Quanto mais ela se distancia, ela está longe de Deus, os seus pensamentos, as suas prioridades, os seus princípios são levados para longe de Deus, e ela começa então a ficar entregue aos seus próprios pecados, às suas próprias paixões. Deus a entrega às suas próprias paixões. A diferença de Efésios capítulo 4 é como se ele desse para nós uma visão como vista de nós, do homem. Romanos capítulo 1, ele mostra da visão de Deus, como Deus está entregando. Efésios capítulo 4 mostra, olha, a mentalidade de vocês é desse jeito, mostrando do lado humano, de como nós vemos, de como nós estamos vendo. Olha, essa pessoa, ela tem a disposição mental reprovável, ela está alheia aos seus próprios pensamentos, anda na vaidade dos pensamentos, ela é obscurecida de entendimento, né? Então mostra, olha, você é assim. E Romanos fala de como Deus faz. Olha, Deus entregou essa pessoa. Aqui fala, o homem faz isso. Então é a mesma coisa vista de ângulos diferentes, ok? Então a gente percebe aqui que existe uma batalha, e que essa batalha está no coração do ser humano. E que aquele ser humano que vive sem Cristo, primeiramente, ele não tem esta batalha, porque ele está entregue às suas próprias paixões. Ele é escravo daquilo. Nós, quando cremos no Senhor, nós batalhamos, daí nós sabemos aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aos crentes da igreja de Éfeso, ele fala, não andem mais daquele jeito. Vocês lembram das prioridades que vocês tinham? Não andem mais.
Agora vocês têm uma luta. Antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês lutam contra o pecado, vocês lutam contra a vaidade do coração de vocês, contra a pecaminosidade do coração de vocês, e agora vocês têm que travar esta batalha, que antes não era uma batalha. Antes vocês estavam de joelhos para o pecado de vocês. E o texto aqui então nos fala, vocês não vivam desse jeito. Ele fala, eu digo isso e testifico no Senhor isso. Não andem também como andam os gentios. Ele está falando, não andem como os incrédulos. Não andem como aqueles que não professam o Evangelho. Vocês que saíram do mundo, vocês que viviam, como ele está falando para a igreja de Éfeso, vocês que estavam na sociedade de Éfeso, onde eles adoravam um monte de deuses lá, onde eles adoravam a Diana dos Efésios, onde tinha um monte de cultos pagãos ali, onde tinha um tanto de artes mágicas, de bruxarias e tudo mais. Não vivam mais de acordo com aquilo. Vocês têm que viver de forma diferente agora. É uma nova vida, um novo pensamento. Vocês viviam daquele jeito antes, agora vocês vivem de outra forma. Então vocês têm que viver para o Senhor, não para si próprios, não como gentios, não como incrédulos. Nós não podemos viver um evangelho mundanizado. Nós virmos para a igreja e continuarmos vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não mais andeis como os gentios andam. Não vivam mais como eles. O andar aqui é no sentido da prática. De você falar igual, de você ter os mesmos princípios, as mesmas prioridades. Não, é diferente. Você mudou. E ele fala da vaidade dos pensamentos. O termo aqui se refere à falta de propósito, ao vazio, à futilidade. A vida sem Cristo é uma vida fútil. É uma vida vazia. É uma vida onde você procura os seus interesses, o seu querer. E quando você consegue conquistar algo, você pensa, sabe que não tem muita graça agora? Acho que eu vou querer algo mais. E sempre você vai querer algo mais, e aquilo é vazio, é fútil. É só viver por viver, é o viver para ganhar dinheiro, é o viver para ter reconhecimento, é o viver para ter a maior quantidade de prazer que eu possa ter. É o viver hedonista, que é o que importa, é eu sentir algo no meu coração, uma felicidade. É vaidade. Nós pegarmos o texto de Eclesiastes, nós vamos ver lá Salomão falando de tudo que ele teve, ele fala, e tudo isso era vaidade, era correr atrás do vento. E ele fala que então não vivam como gentios na vaidade dos seus pensamentos. Esta palavra também era usada para aqueles que seguiam os ídolos, que os ídolos eles eram vãos, que eles eram mortos, que eles eram fúteis, que eles eram inúteis, vazios. Então não vivam como vocês viviam antes, atrás dos ídolos. Uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem propósito. E vocês achavam que isso era bom, mas agora vocês não devem viver assim mais. Vocês não devem mais ter ídolos. Nem um ídolo dentro de casa, nem um ídolo dentro do coração. Nós podemos ter vários ídolos no coração. Pode ser dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma situação. Não andem na vaidade dos seus pensamentos. O texto continua aqui. Obscurecidos de entendimento. Então perceba, ele está falando aqui. O gentio, ele vive na vaidade dos seus pensamentos. Ele é fútil, ele é vazio, ele não tem propósito algum. O não cristão, ele é obscurecido no seu entendimento, ou seja, ele é cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar, ele não vê nada. É tudo escuro. Ele não vê nada à sua frente. Ele é obscurecido. Não há a iluminação do Espírito em sua vida. Ele não tem discernimento do que há ali. Já perceberam que você fala para alguém, de repente, alguma coisa tão óbvia, você fala, puxa, mas eu já expliquei tantas vezes para essa pessoa o evangelho, e é tão simples, e ela não compreende. Porque o não cristão ele está obscurecido em seu entendimento e ele não compreende.
Se não houver uma mudança no seu coração, ele não vai compreender. Você pode escrever, você pode desenhar, você pode ilustrar, você pode dar um gibizinho para ele ali com o evangelho, você pode mostrar um filme para ele, você pode ser o mais didático que você for, essa pessoa não vai compreender. Porque ele está obscurecido em seu entendimento. Não estou desencorajando você aqui a ser didático para pregar o evangelho. Eu estou falando que, se não houver uma atuação do Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser. Se você não depender dele para atuar na vida daquela pessoa, ela não vai crer. Porque ela está cega. E é por isso que ela não crê. Ela está cega, ela está obscurecida no seu entendimento. Não há iluminação do Espírito na sua vida. O texto ainda fala aqui, alheios à vida de Deus. Estão mortos espiritualmente, estão alheios à vida de Deus, estão mortos. Capítulo 2 nos fala isso. Versículo 1 fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando nós não críamos em Cristo, nós estávamos mortos. Ou seja, nós éramos fúteis, vazios, sem propósito, nós estávamos cegos e mortos. Que situação, hein? Uma pessoa sem Cristo é assim, cega espiritualmente, morta espiritualmente, fútil, vazia, sem propósito algum para a sua vida. Esta é a realidade da velha vida. É isso que nós temos que lembrar de como nós éramos, para nós podermos compreender como as pessoas sem Cristo estão. Qual é a condição delas, qual é a condição triste e miserável desta pessoa. Por mais rica que ela seja, por mais moral que ela seja, por mais legal que seja essa pessoa, mas espiritualmente ela está assim. Cega, morta, fútil, sem propósito algum, vazia. É assim que esta pessoa se encontra. E o texto fala ainda, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Esta é a situação que conduz uma pessoa à morte, uma pessoa ignorante e dura. Uma pessoa que você fala e ela não compreende. Uma pessoa que você fala e às vezes quanto mais você fala, mais ela endurece o coração. Esta é a visão olhando de nós, olhando para a pessoa. Olha, parece que quanto mais eu falo, mais arredia ela fica com o evangelho. Parece que quanto mais eu falo, mais ela odeia a palavra de Deus. Ela é uma pessoa ignorante, uma pessoa de coração duro. E esta pessoa será condenada se não crer no evangelho. Uma pessoa dura. Versículo 19 fala, os quais tendo se tornado insensíveis. Pessoas insensíveis. As pessoas às vezes podem ouvir a palavra de Deus e elas perdem toda a sensibilidade. Existe alguns filmes onde você assiste que existem pessoas que são praticamente invulneráveis. Você chega lá, o cara dá um tiro, ele sai lá andando, e coisas assim, né? De você dar um soco e o cara não sente nada, né? E você fala, eu gostaria de ser assim, né? Você dá um tiro, não acontece nada comigo. Mas o tipo de insensibilidade aqui é o tipo de insensibilidade que leva à morte. É aquela coisa que o teu corpo está apodrecendo e você não está sentindo. Alguém pode cortar um pedaço do seu braço e você não sente. E você está morrendo e você não está sabendo. E a insensibilidade em todos os sentidos. É como se alguém te dá algum líquido ali com querosene e fala, é Coca-Cola, toma. Vai lá e toma, que gostoso. Ele está insensível, para ele tanto faz, é tudo a mesma coisa. Insensível. Você dá alguma coisa para ele comer ali, dá um pouco de capim e fala, é couve. Fala, puxa, que delícia. Se tivesse um baconzinho, ficaria melhor ainda. Insensível. Não tem compreensão, não tem discernimento. Não faz diferença alguma. O evangelho de qualquer outra coisa para essa pessoa não faz sentido algum, não faz diferença nenhuma para ela. O evangelho e qualquer outra coisa, tanto faz. É uma pessoa insensível, sem discernimento algum, sem nada. Então Paulo começa a mostrar como o ser humano sem Cristo ele vai deteriorando, como ele vai derretendo, como ele vai apodrecendo moralmente e espiritualmente, se tornando insensível, fútil, vazio.
E aí a pergunta que nós fazemos é: onde está o tal chamado livre-arbítrio que tantas pessoas evocam? Se uma pessoa sem Cristo ela está cega, morta, insensível, ela está alheia às coisas de Deus, ela é desobediente, se não houver uma atuação do Espírito Santo de Deus, você, eu, não escolheríamos a Cristo. Nós não nos chegaríamos a Cristo. Nós continuaríamos longe dele, continuaríamos inimigos dele, como Efésios 2 fala que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Estávamos debaixo da ira de Deus. Então você não creria por si próprio. Eu não creria por mim próprio. E qualquer pessoa que esteja ouvindo o Evangelho aqui, se o Espírito Santo de Deus não agir na sua vida, você não vai crer. Porque é o Espírito Santo de Deus que age. Se você crer, você não pode falar: eu criei porque eu sou uma pessoa assim. Não, não é por você. Foi porque o Espírito Santo de Deus agiu na sua vida. É por isso que eu e você cremos. E o que nós fazemos, então, sem a atuação do Espírito Santo, já que nós estamos vendo esses resultados de uma vida sem Deus, da realidade sem Cristo, o versículo 19 continua falando. Depois de falar tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Ele está falando aqui, essas pessoas se entregaram às suas próprias paixões. Elas estão fazendo o que bem entendem. Eu não quero o Evangelho, eu não quero a Cristo, eu não quero viver uma vida com Deus, então eu vou fazer o que o mundo está mandando. O prazer que eu puder ter, eu tenho, porque eu me amo, porque eu não consigo viver sem mim, porque eu quero fazer o que me der prazer, aquilo que potencializar o meu prazer, eu vou fazer. E ninguém pode me impedir, porque eu quero fazer, porque eu quero ser feliz, porque eu quero fazer o que o meu coração está mandando. Ou seja, ao invés de a pessoa se colocar aos pés do Senhor, de reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero obedecer a Sua palavra, não, eu quero fazer o que o meu coração está mandando, porque o que importa é a minha felicidade. Então se coloca a felicidade como se fosse algo através daquilo que eu vou conquistar, o que os meus desejos sejam realizados, será então a minha felicidade virá dali, dos meus desejos serem realizados através do meu coração enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, sem Cristo, seríamos escravos do nosso coração. Esse nosso coração seria tomado pela nossa pecaminosidade. Nós estaríamos entregues a todo tipo de impureza e torpeza, ou seja, todo aquele que não tem Cristo, o caminho dele é se entregar a todo tipo de impureza. E aí você fala: puxa vida, mas como que aquela pessoa pode fazer aquilo? Puxa vida, mas aquela pessoa parecia tão diferente e ela fez algo tão terrível agora. Ele traiu, matou, roubou, estuprou, se tornou um bandido. Virou a vida ali, quis fazer mudança de sexo, se tornou um homossexual porque se entregou às suas próprias paixões. Está fazendo o que o seu coração está mandando ao invés de obedecer a palavra de Deus. Se entrega a todo tipo de impureza. Tudo que aparecer por aí, tudo que for moda, tudo que parecer bonitinho, a pessoa vai lá e faz. Está entregue. É isso que a pessoa quer. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, está aí na nossa tela, Jesus fala: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É como se Jesus estivesse falando: você quer seguir o seu coração? Olha só o que tem lá dentro. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração, vem do coração. Quando uma pessoa faz algo, quando uma pessoa mata, rouba alguém, é algo que brotou do coração dela. Não é o ambiente: ela foi oprimida, porque ela é pobre, porque ele é negro, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro. É o coração do ser humano que é mau, o coração do ser humano que é pecaminoso. É este coração dele que está entregue ao pecado.
Então o resultado de uma vida sem Deus é uma pessoa entregue às suas próprias paixões. E o quanto nós temos falado para pessoas que têm se tornado interessadas no Evangelho, só que elas começam a deixar isso para depois. A gente fala, cuidado, de repente vai chegar um momento onde não terá volta, que você vai se entregar de tal forma ao pecado que você não vai conseguir mais. Que você vai se entregar de tal forma que vai deteriorar a sua vida de tal forma que vai ser terrível, que muitas consequências virão. O apóstolo Paulo continua o texto de Efésios capítulo 4, no versículo 20, falando o seguinte: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ele fala, olha, tudo isso acontece com os incrédulos, com os gentios, com os que não têm a Cristo. Coração obscurecido, alheios, pessoas que estão longe do Senhor. Ele fala, olha, só que vocês não devem ser assim. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Mas será que vocês aprenderam de Cristo? Mas é como se o apóstolo Paulo estivesse falando, olha, esse é o tipo de atitude que é de uma pessoa que não conhece a Jesus. Mas se a vida de vocês não mudou, será que realmente vocês conheceram a Cristo? Fala, não foi assim que vocês aprenderam. O aprendizado de vocês é diferente, vocês têm uma nova vida agora. Mas será que vocês aprenderam de verdade, no sentido de não apenas intelectualmente, mas isso foi para o coração mesmo? Vocês compreenderam o Evangelho de tal forma que ele se tornou algo prático na vida de vocês? Ou ele é só mais teoria? É só mais aquela coisa curricular de escola, onde você fala, vou decorar isso aqui, vou estudar para eu ir bem na prova, mas eu não sei no que eu vou usar na minha vida isso. Eu sei que você já passou por isso, eu já passei também. De você falar, mas eu não vou usar isso para a minha vida. Mas tem prova, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que tirar uma nota boa. Mas eu sei que eu vou estudar, vou esquecer isso e não vou usar nunca mais. O Evangelho não é assim. O Evangelho é algo prático. O Evangelho é algo que você aprende, que você retém e que você vai praticá-lo depois. O Evangelho é algo prático. Não é uma filosofia vazia. É a palavra de Deus que nos traz uma nova mentalidade, um novo coração. Então esta repreensão, este alerta para nós também. Não foi assim que nós aprendemos do Evangelho, com esse tipo de mentalidade. E se nós continuamos andando com esta mentalidade, será que nós realmente aprendemos sobre o verdadeiro Evangelho, sobre a verdade de Cristo, sobre a verdade do Senhor? Versículos 22 ao 24, o apóstolo Paulo fala dessa transformação que há no coração dos cristãos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele fala aqui de uma transformação. Se vocês assistirem filmes, quando há uma transformação, há um super-herói, ele se transforma. Não aqueles mais grotescos, que a transformação dele é só colocar uma capa e tirar um óculos, mas há uma transformação. E ele fala que o trato passado, algo que passou, olha, anteriormente, ele está falando aqui, versículo 22, no sentido que, quanto ao trato passado, olha, o que acontecia antes, não é para acontecer mais na vida de vocês, ficou para trás. Então o cristianismo ele exige uma transformação, e aí ele vai falar então dessa transformação, ele usa 3 termos aqui importantes: despojeis, renoveis e revistais. É como se ele estivesse falando de nós, que nós estávamos imundos, com uma roupa suja, podre, fedorenta, caindo aos pedaços, aonde você chega num ambiente, todo mundo te olha e sente aquele fedor ali, todo mundo já fica meio desconcertado com aquilo, vê aquela roupa caindo aos pedaços, que
faz anos que você usa aquilo, tenho certeza que você já viu pessoas assim. E você vê aquilo e fala, como é que essa pessoa consegue conviver com ela mesma, com um cheiro desse? Ela já acostumou com aquele cheiro, obviamente. E o texto fala, então, se despojar disso, tirar esta roupagem, tirar essa roupa imunda, suja, podre, fétida, vos renoveis, é como se nos lavássemos, como tirássemos toda aquela sujeira, não que existia apenas só na roupa, mas tomássemos aquele banho caprichado, aquele banho que pega aquela escova inteiro o corpo, e cabelo, e shampoo e tudo, você passa, quase entope o ralo, tanta sujeira que tem ali, e aí você se reveste, coloca uma roupa nova, uma roupa limpa, cheirosinha, fresquinha, cabelinho cortado, barba feita para os homens, mulheres, cabelo cortadinho, cortado às pontas, com shampoozinho, cheirosinho. Transformação. É esta ilustração que o apóstolo Paulo usa. Fala, vocês eram sujos, podres, mas agora vocês têm que tirar essa roupa, tomar um banho e vestir uma roupa nova. É uma transformação. Não é apenas mudança de rotina. Nós insistimos nisso aqui. Não é apenas mudança de rotina. Antes eu não ia à igreja, agora eu vou. Mudança de vida. Mudança de padrão de caráter. Mudança de prioridades. Mudança daquilo que você adora. Antes você adorava a si próprio ou as suas coisas. Ou tinha algum Deus no seu coração. Agora você adora a Deus. Você faz tudo para a glória de Deus. Você pensa naquilo que Cristo fez na cruz. Você se considera um miserável, um pecador. Mas você também lembra da graça de Cristo, daquilo que Ele fez por você. E no mesmo momento em que você se sente miserável, que você se sente sujo por causa dos seus pecados, você lembra, Cristo me limpou, Cristo morreu por mim, Cristo levou sobre si as minhas enfermidades, os meus pecados. E não há mais condenação sobre mim, porque Cristo fez o sacrifício em meu lugar. Então há esta transformação que o apóstolo Paulo fala aqui. Despojeis do velho homem. O velho homem ficou para trás. Já não existe mais. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Ele fala que este velho homem se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Este velho homem, se este velho homem continua, ele vai continuar se corrompendo. Mais podre, mais sujo, mais fétido, mais nojento no seu pecado. Cada vez que passa, ele se chafurda no meio da lama do seu pecado. Vai continuar se enganando e achando que está tudo bem, porque ele já está acostumado a viver fedorento, sujo, podre. Quanto mais sujo ele se encontra, para ele não faz mais diferença alguma. Está tudo bem. Então se despoje deste homem. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tenha um entendimento diferente sobre o mundo, sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre o viver. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Então agora nós temos este novo homem, esta nova criatura, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Antes você vivia na mentira, no pecado, no engano. Agora você vive na verdade, naquilo que Deus fez, em obediência ao Senhor, para a glória do Senhor, uma nova vida. E aí você percebe quão enganado você estava. E você percebe que não faz sentido mais algum eu viver daquela forma. Agora eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver para o Senhor, porque eu sou uma nova pessoa. Eu estava morto e agora eu estou vivo. Eu vivia na mentira e agora eu vivo a verdade do Senhor. Eu vivia longe dos caminhos do Senhor e agora eu vivo uma vida de retidão. A igreja de Éfeso tinha vários problemas com relação a isso. Nós vamos ver para frente que ela tinha problemas relacionados à mentira, problemas relacionados à amargura, problemas relacionados a relacionamentos familiares,
marido com mulher, com os filhos, problemas de autoridades, dos servos com seus senhores, dos senhores com os servos, questões de submissão à autoridade. Então existiam vários problemas relacionados a isso. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, ó, vocês têm uma mentalidade diferente agora. E o apóstolo Paulo então vai refletir sobre isso nos próximos versículos, no capítulo 5 também vai falar sobre isso, né? E para nós encerrarmos, nós vamos ver então esta verdade que liberta, que o apóstolo Paulo fala no versículo 25. Depois de ele falar tudo isso, de nós nos renovarmos, ele vai falar então: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós sabemos que na nossa sociedade existe uma valorização da mentira, onde mentira é quase que uma forma de viver, é status até você falar que mentiu, que você enganou alguém. Você fala, enganei aquela pessoa, falei que aquilo lá valia tanto, mas não valia nem metade do valor. Eu falei que para o meu patrão que eu estava doente, mas eu só fiz aqui um cambalacho aqui, peguei um atestado médico falsificado aqui para eu poder ficar em casa. É status. É status enganar os outros. É status mentir. Existe uma valorização disso desde a antiguidade. Eu trouxe apenas 3 frases aqui, apenas para ilustrar para nós. É uma frase do livro do Heródoto, que fala assim: se alguma mentira for proveitosa, que seja dita. Se existe algum proveito nela, se a mentira fosse proveitosa, então você pode falar uma mentira. Menandro também fala assim, uma mentira é melhor que uma verdade prejudicial. Ou seja, se a verdade vai ofender uma pessoa, então você pode mentir. Não é a verdade que ofende, de repente é a forma de você falar esta verdade também, não é? Também existe a questão de, eu sempre falo a verdade. Eu já falei para pessoas, inclusive, sobre isso. Falei face a face para a pessoa. Falei, você não está falando a verdade, você está sendo grosseiro. É diferente ser verdadeiro de ser grosseiro. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Vamos dizer que eu estou comendo na casa de minha mãe, uma comida, e ela pergunta, como está a comida? Eu falo, mãe, por que a senhora fez assim? A senhora poderia ter colocado mais sal. Está muito ruim. Ou eu poderia falar, mãe, eu acho que faltou um pouquinho de sal. Eu gosto dessa comida, mas faltou um pouco de sal. Eu estou falando a verdade de qualquer forma. Eu não preciso falar, tá uma delícia, mas você vai comer lá e tem que jogar 1 litro de refrigerante em cima para conseguir engolir. Parece tão pequeno. Mas o que tem eu mentir sobre isso, né? É mentira. É mentira proveitosa, senão a pessoa vai se ofender. Não, temos que falar a verdade, sem grosseria, lembre-se disso. A verdade ela pode ser dita em amor, como a palavra de Deus diz. Próclo também fala o seguinte, o bem é melhor que a verdade, como se as duas coisas pudessem viver separadas, bem e verdade. Porque as pessoas falam, para que nós permaneçamos unidos, de repente eu não vou falar isso para a pessoa, eu vou omitir, eu não vou mentir, eu vou omitir esta questão. É errado. A mentira é pecado. É pecaminoso. Mas a sociedade ela tem esta mania. Nós temos até o dia da mentira, onde as pessoas, aí que elas mentem. É aquela mentirada de um lado para o outro. Parece bonito. Eu convivo bastante com crianças, porque eu vou à escola das minhas crianças e tenho até contato com as crianças das escolas. Por algum motivo as crianças gostam de mim, eu nem sou tão simpático assim com elas, mas elas gostam de mim. E eu percebo como elas mentem. E elas mentem descaradamente, desde pequenas. Desde pequenas. Eu sei disso porque eu já fui criança. É incrível como esta mentalidade está no coração do ser humano. Na igreja de Éfeso existiam pessoas que estavam pregando um falso evangelho. Isso por si só é uma mentira. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo fala assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia,
te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então existiam pessoas pregando algo mentiroso, pregando um outro evangelho, enganando pessoas. O apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso na primeira carta, na segunda carta, sobre pessoas que estavam enganando, estavam sendo enganadores, mentirosos, enganando com um evangelho que não era o evangelho. Então a mentira já era uma prática naquela época entre os gentios. E o que é prática hoje também, de as pessoas mentirem, ocultarem. Ah, você está bem? Ah, está tudo bem. Você precisa de ajuda? Não. E às vezes a pessoa não está nada bem, ela precisa de ajuda e ela mente. Ah, você fez, filha, você fez aquilo que eu te pedi? Fiz. Aí você vai ver, não fez. As pessoas gostam de enganar, de mentir. De mentir em declarações de imposto de renda, de mentir para o seu patrão, de mentir para o empregado. A mentira nós convivemos com pessoas e a gente sabe o quanto isso é recorrente em todas as áreas. De como as pessoas falsificam coisas, falsificam datas de validade, falsificam documentos. E esse talvez seja um dos motivos que existe tanta burocracia no nosso país, o que se falsifica de coisas. Mentiras, mentiras, mentiras. Você vê um político, você fala, 90%, 99% você fala, esse cara está mentindo. Ah, e aquela denúncia de corrupção, eu nego peremptoriamente. Você já sabe até a frase que ele vai falar. Porque isso é algo injusto. Em todas as áreas. Você vê um jogador de futebol, o cara encosta nele, já se joga no chão e coloca a mão no rosto ali e tal. Tudo é simulado, é tudo mentira, é tudo algo... É tudo... As pessoas começam a simular e se torna uma prática na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo fala aqui, deixem a mentira. Ele fala, deixem para trás, isso não faz mais parte da vida de vocês. Vocês faziam isso antes? Ok. Vocês se arrependeram? Vocês se colocaram diante do Senhor e falaram, eu era um mentiroso. Eu era um falsificador. Eu mentia para minha esposa, eu mentia para o meu marido, eu mentia para minha professora, eu mentia para o meu patrão, eu mentia para o meu empregado. Eu fazia documentos errados. Eu mentia para todo mundo, eu era falso com os meus pais, eu era falso com os meus filhos, eu mentia sobre o Papai Noel, sobre o Coelhinho da Páscoa, mas agora eu não vou fazer mais. Agora eu vou falar a verdade, deixe a mentira e fale a verdade. Desde as pequenas coisas até as grandes. Se você é um cristão, você não deve viver na mentira. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E Jesus está falando num contexto ali, onde os judeus estavam falando, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala para eles, vocês são filhos do diabo. E aí ele fala também que o diabo ele é o pai da mentira. É ele que é o pai da mentira. E nós não somos filhos dele, nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Em Cristo está a verdade. Jesus Cristo fala em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Quando você vive uma mentira, você fica preso à mentira. Você tenta sustentar a mentira e você começa a criar outras mentiras em volta até que ela se torne insustentável e você não consegue mais esconder. Nós já vivemos várias circunstâncias envolvendo isso, de pessoa começar a mentir, e chega um momento que não tem como mentir mais e aparece aquilo enorme, porque a pessoa criou uma história, criou uma fantasia, criou uma situação tão grande que não tem mais como esconder. Não tem como a pessoa omitir mais. Fala, tá claro, tá aqui, como é que você ainda mente? Como é que você tenta omitir? Porque a pessoa tenta sempre sustentar a mentira. A verdade liberta.
Se você está omitindo, enganando alguém, confesse o seu pecado. Se você desonrou a Deus com isso, confesse ao Senhor e se arrependa dos seus pecados. Vivam a nova vida. Viva o Evangelho, que é a verdade. A palavra de Deus fala em João capítulo 17 que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus na sua oração sacerdotal. Então a verdade liberta. Não vivam a mentira. Não vivam um mundo paralelo. Um mundo de fantasias, onde você vive uma vida diferente, você vive numa mentira. Viva para Cristo, viva uma verdade. Não viva na sua futilidade, no seu vazio, na sua falta de propósito. Não viva uma vida de cegueira espiritual, viva para Cristo. Nós que conhecemos ao Senhor fomos transformados por Ele, somos novas criaturas e somos chamados para falarmos a verdade, para proclamarmos o verdadeiro Evangelho e não para enganarmos com falsas doutrinas. Nós fomos chamados para pregar a Cristo, sem filtros, sem omissões, mas o verdadeiro Evangelho. Doa quem doer, mas aqueles que vão crer, crerão, porque é a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E, portanto, nós somos chamados para isso, para deixarmos tudo para trás, como diz o versículo 20 em diante. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque antes andávamos longe do Senhor, cegos espiritualmente, mortos, fúteis, vazios, sem propósito algum na nossa vida. Mas o Senhor mudou o nosso coração. O Teu Santo Espírito atuou em nossas vidas e nós fomos salvos graciosamente pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, que nós possamos viver de acordo com o que nós cremos, com a atuação do Senhor, Deus. Que o Senhor, cada dia, nos direcione, Pai, que o Teu Santo Espírito nos encha cada dia mais, Deus. Possamos viver pela verdade, pela Tua palavra, por amor ao Senhor, para a glória do Teu nome. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes mentimos ou omitimos algo sobre o Senhor, sobre a Tua palavra.